Iniciando o nosso segundo episódio do podcast La Paz. E temos como privilégio a nossa missionária Yara, né? E de início, sem mais delongas, para não prolongar muito, a gente quer começar uma pergunta. Qual é a pergunta, meu irmão? La Paz de Deus, povo de Deus, com muita alegria que a gente está aqui com a missionária Yara. E eu quero começar com a primeira pergunta. Conte um pouco da sua história, como você se converteu, como você conheceu o Senhor Jesus. Que a gente quer entrar um pouco no seu testemunho, para a gente saber da sua fé. Amém. Graça e paz, meninos. Quero agradecer a Deus e a vocês, né, pela oportunidade. Para mim é uma honra, uma alegria. E a resposta é: há mais ou menos 13 anos atrás, eu estava sofrendo com um início de depressão. E eu lembro que eu estava em casa e uma amiga minha, ela mandou uma mensagem para mim, que era um salmo, Salmo 32. E foi um salmo que chamou muito minha atenção. E depois que eu li o salmo, eu agradeci a ela. E ela disse: eu posso vir à sua casa lhe dar um abraço? Eu disse: pode vir. E o nome dessa amiga é Paula, amém, lá em Venturosa. E ela foi lá. Eu lembro que eu estava deitada no quarto, com as luzes apagadas, chorando. E ela me deu um abraço. E ela me convidou para ir para a igreja. E aí eu comecei a ir para a igreja, na Igreja Batista Missionária. E dali em diante, eu continuei indo frequentemente nos cultos. Aí conheci o Wellington, na época eu era apenas funcionária, né, como a maioria sabe. E ele também continuou me convidando. E eu lembro que foi um culto de sexta-feira. O pastor Marcelo, ele não fez o apelo para a convenção. E eu lembro que quando terminou o culto, eu disse: se o pastor Marcelo tivesse perguntado se alguém queria se converter, eu queria. E o Hélito foi, pegou na minha mão e disse: não, então vamos no gabinete, porque essa é a oportunidade. E nós fomos, e ali o pastor Marcelo orou por mim, e dali em diante foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E com poucos meses, isso foi em setembro, em dezembro, né, 4 meses depois, eu me batizei. Estamos aí há 13, 14, entrando para os 14 anos, para a glória de Deus. Iniciando outra pergunta, né? Nós queremos extrair muito da senhora hoje. Como nosso tema hoje é fé em ação, eu quero fazer uma pergunta simples, mas que irá levantar algo, vamos dizer assim, espiritual em nós. Como foi construir uma fé diante da carreira do Evangelho até os dias de hoje? Foi se espelhar nos homens de Deus, sabe? Em Jesus. Foi olhar para eles que me manteve de pé, sabe? Que me fez acreditar a cada dia. Porque às vezes a gente lê os relatos, as histórias dos nossos antepassados na Bíblia, e a gente olha coisas que aos nossos olhos eram impossíveis ter acontecido. E era olhar para essas histórias e acreditar no fundo da minha alma que realmente tudo isso aconteceu. E isso vem mediante a fé em Jesus. E eu acreditava e aquilo me ajudava a enxergar e a vivenciar tudo que eu vivenciei, crendo que a fé só tem a aumentar quando você deposita na pessoa certa e quando você escolhe, né, se aprofundar cada vez mais na palavra. Assim, missionária, a gente sempre se espelha com um personagem bíblico, né? E, assim, tirando Jesus, que a senhora já falou, qual é o personagem bíblico, assim, que você se espelha? A mulher, um homem de Deus? Tem muitos, né? Tem muitos. Paulo, ele é uma pessoa, um personagem que meu Deus. Mas, assim, vamos falar de casal, de mulher. Eu acredito que Abraão e Sara, eles são pessoas que me motivam pela fé, né? Pela fé a ver eles como exemplo, eles dois, né? O seu esposo estava aqui, o pastor Wellington, e ele falou que Deus prometeu filhos. Você não conseguia ter filhos, e o Senhor foi lá
e prometeu. E como foi acreditar naquilo, ter fé naquilo? Acho que a gente olha um pouquinho para Sara, né? Que ela teve fé para nascer o primeiro filho dela. E como foi isso? Eu era muito bombardeada nessa cobrança de ter um filho. E eu sempre quis ter, e eu sempre amei criança. Né? Venho de uma família grande, de muitas mulheres, de muitos sobrinhos. E eu queria viver isso. E quando nós estávamos na Argentina, eu queria muito ter um filho, porque lá eu via que as meninas tinham filho. E eu disse, Senhor, eu quero, sou casada, né, para a glória de Deus. E eu quero gerar, eu quero ser mãe. E daí em diante eu comecei a orar, certo? Eu fazia exames porque eu não conseguia ter filhos e eu pensava que eu tinha algum problema. E daí a gente já começou a entender que havia um propósito de Deus, né? O mundo espiritual começou a entrar por todos os lados. Questão de tempo, de propósito para todas as coisas. E eu lembro que a gente fez uma campanha lá na igreja, de oração, era vigília, era de 10 horas da noite até 1, 2 horas da manhã. E eu lembro que era 7 quintas-feiras. E minha oração foi essa, foi que Deus me fizesse gerar. E que se houvesse um propósito para aquilo, o Senhor revelasse. E eu lembro que no terceiro dia de campanha, eu estava orando, assim como Ana orou ali no templo, pelo um filho, pedindo ao Senhor um filho. Eu pedi ao Senhor um filho. Eu disse, Senhor, lembre-se de mim, em nome de Jesus. Ele lembrou, não foi? E ele lembrou. E com poucos meses eu engravidei de Isaac. E eu vi que era como uma promessa e uma resposta de Deus. E ele já tinha falado, através de uma irmã, que meu primeiro filho seria um homem, seria um filho varão. E eu acreditei naquilo, eu tive fé naquilo e aconteceu. Né? Às vezes você falando assim, não foi simples, não foi assim instantaneamente, com um sorriso nos lábios, né, esperar por esse tempo. Mas foi tendo fé, foi acreditando, assim como Abraão, né? Se passou muitos anos para que Abraão alcançasse a promessa que o Senhor fez a ele e a Sara. E assim foi na minha vida e na vida de Wellington. Você que nos acompanha e sabe e conhece a missionária tem uma linda história e um grande testemunho em relação a isso, né? Sobretudo fé, né? É interessante que em algum momento da vida a gente chega a questionar, né? Igual Sara, né? E eu quero saber, né? Eu sei que isso já acontece algumas vezes, mas eu quero saber, assim, no decorrer da vida, né, cristã, se a senhora já chegou a um ponto que chegou a não duvidar, quer dizer, a não acreditar mais, e Deus teve que fazer alguma coisa em relação a isso para que a sua fé voltasse ativa de novo. Com relação a gerar um filho ou com relação a tudo? A tudo. A tudo, né? Porque assim, seria hipocrisia da minha parte dizer que todos os dias a minha fé está lá em cima. Seria uma mentira, né? Eu falo de mim, eu não sei vocês. Mas não é todo dia. Não foi durante esses 13 anos que a minha fé esteve lá em cima, não. Havia dias que eu me levantava pela graça, que eu dizia, Deus, faça alguma coisa, né? Fale comigo. Né? Houve situações que eu não conseguia ouvir a voz de Deus, mas em nenhum momento eu deixei de crer e de ter fé nele, sabe? Eu entendo que tudo tem um propósito e há um tempo para tudo. Não fala que há um tempo de Deus se calar, de Deus não falar. Mas eu acredito que mesmo eu não ouvindo a voz de Deus, eu não conseguindo ouvir a voz de Deus, eu acreditava que Ele estava lá e que Ele estava cuidando de mim. É fé, né? Glória a Deus. É fé. Glória a Deus. Eu sei que muitas pessoas aqui, né, que estão assistindo a gente, gostaria também de saber um pouco sobre a sua segunda gravidez. Como foi você ter fé naquele momento de escuridão, né? Momento de atribulação. Eu queria saber um pouco dessa história. Você fala da terceira, das gêmeas. Das gêmeas, Não é a segunda, não, é a terceira. Terceira, Desculpa, porque Deus abriu a madre. Ui. Glória a Deus. Eu lembro que
uma terça-feira, eu já estava com 4 meses de gravidez, né? Descobri a gravidez gemelar e estava ali feliz, radiante. E eu estava entrando para os 4 meses e eu fui convidada para ministrar no culto de oração. E eu já sabia que eram 2 meninas, tal. E nesse culto de oração, quando eu saí de casa, eu disse assim: Senhor, eu irei ministrar a tua palavra em Neemias, a reconstrução dos muros, porque eu amo aquela palavra. E eu vim certa, crendo que eu ia ministrar nessa palavra. E quando eu sentei no banco da igreja, o Senhor disse: você vai ministrar sobre fé. E eu não sabia que a partir daquele dia a minha fé tinha que entrar em ação, literalmente. E o Senhor me levou para uma palavra, a qual eu gostaria de compartilhar, que se encontra no livro de Marcos, Marcos no capítulo 5, a partir do versículo 22, para quem lê, para quem acompanha e conhece, conta-se a história de uma mulher que sofria de uma hemorragia há 13 anos e ela tinha gastado tudo o que ela tinha com médicos para tentar melhorar, e a Bíblia diz que ela só piorava. E no versículo 29 diz assim, 28, cadê Felipe? Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente sua hemorragia cessou e ela sentiu o seu corpo e que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Responderam um dos seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta quem te tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver o que tinha acontecido e quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que tinha feito, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou tudo o que havia acontecido. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Foi muito instantâneo quando o Senhor ministrou essa palavra e eu lembro que eu estava com muitas dores. Eu já estava sentindo muita dor, porque minha barriga era grande, né? Não sei se vocês lembram, mas era muito grande. E todo mundo dizia que era normal, porque eram gêmeas. Isso foi em uma terça-feira. Quando foi na quinta-feira, eu fui fazer uma ultrassom morfológica. E quando eu estava ali realizando a ultrassom, o doutor Ricardo, né, doutor Ricardo Vanderlei, aqui de Pesqueira, ele disse que eu sofria de uma síndrome de transfusão fetal, a qual já estava no 4º estágio. E o que é isso? Isso minhas filhas, elas teriam que se alimentar de mim. Os nutrientes dela teriam que vir de mim. Mas havia uma fusão, uma veia, que o alimento de uma ia para a outra. Em vez de ela ir comer de mim, ela comia da irmãzinha dela. E isso foi deixando ela debilitada. E quando o doutor Ricardo me contou e me relatou tudo isso, eu fiquei super assustada. E eu disse: Senhor, está na hora da minha fé entrar em ação e eu acreditar que alguma coisa vai acontecer. E eu lembro que nesse mesmo culto, Deus usou a diaconisa Simone, que alguém ali ia ser provada na fé. Eu lembro nitidamente desse momento, e ele disse que alguém ia ser provada na fé. E quando eu estava ali naquele consultório, eu me lembrei da palavra. E quando eu saí do consultório dele com um encaminhamento de emergência para ir para o IMIP, eu fiz uma pergunta a ele que eu temia ouvir a resposta. Eu disse: doutor Ricardo, elas correm risco? Ele disse: Yara, elas correm sérios riscos de morte. Por isso que eu quero que você vá amanhã mesmo, o mais rápido possível. E eu disse: amém. E a gente conseguiu ir, chegamos lá no IMIP. E foi um período assim que eu tinha que ter fé. Eu tinha que permanecer acreditando que se o Senhor permitiu com que um médico, com que aquele homem que foi tão usado por Deus, me ajudasse, me transferisse para um hospital, né, tão capaz como o IMIP, eu acredito que foi a minha fé que me ajudou a chegar ali.
Porque olhando com os olhos naturais, seria quase impossível ser feito alguma coisa por mim e por elas. Glória a Deus. Então, foi a minha fé que entrou em ação, assim como a fé dessa mulher, né? A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus e ela tocou, e a fé dela entrou em ação. Então, a minha fé entrou em ação a partir daquele momento. Foi dia 23, né? Fez um ano agora, dia 23 de julho. Fez exatamente um ano que eu comecei a viver todo esse processo, o qual não foi fácil, não tem sido fácil. Amém, né? Glória a Deus. Aleluia. E sua fé gerou um milagre, né? A minha fé gerou um milagre, Guilherme. Ela é o milagre mais lindo, sabe, que eu vivo todos os dias. Jasmine e Sofia, né, como é o nome das minhas filhas, elas são os milagres, porque Sofia também ela faz parte desse milagre. Quando eu cheguei em Recife, em uma sexta-feira, que o doutor me examinou, ele disse: Yara, eu não posso fazer nada por você aqui. Eu não posso fazer sua cirurgia aqui, seria uma cirurgia a laser, e eu não posso fazer nada por você aqui. E eu vou dizer uma coisa a vocês, o meu mundo caiu. Meu mundo caiu, assim, eu desabei. E eu fiquei assim, olhando para ele, assustada. E ele disse: se eu fizer sua cirurgia aqui, vai morrer vocês 3. Morre você, porque você vai ter uma hemorragia e vai ser incontrolável. E morre suas 2 filhas. E ele foi tão humano, ele foi tão usado por Deus, que ele disse assim: eu não sou Deus. Ele disse: eu não brinco com vidas, porque eu não tenho o poder de dar vida. Então, eu não vou fazer nada por você. E eu balancei a cabeça assim, e ele disse: o único jeito é vocês irem para São Paulo. E isso já mexeu comigo, porque ir para Recife já é um baque. Imagine chegar em São Paulo. Eu disse: São Paulo? Ele disse: lá em São Paulo existe um médico, que ele é o chefe, ele é o mestre da medicina fetal, e ele consegue fazer a sua cirurgia. E esse médico de Recife, Dr. Orlando Gomes, ele não fez por incapacidade dele, ele fez porque a localização da minha placenta era muito alta. Então, o aparelho que ele tinha, o maquinário que tinha, o recurso que ele tinha era insuficiente para alcançar o que ele queria alcançar. Aí ele disse: só o de São Paulo consegue. Aí ele olhou para o Wellington estava comigo, e ele disse: qual é a possibilidade de vocês irem para São Paulo o mais rápido possível? Isso era sexta. E o Wellington olhou assim, e ele disse: vocês têm condição? Ele estava falando de condição financeira, né? E o Wellington disse: olha, nós não temos dinheiro. O Wellington foi muito sincero: nós não temos dinheiro, mas nós temos fé, nós temos amigo, nós temos família e nós temos irmãos. Então, nós fomos e chegamos em São Paulo pela fé. Porque Deus, assim como nossa fé entrou em ação, a fé de outras pessoas também foram ativadas e nos ajudaram. E a gente conseguiu chegar até São Paulo na segunda-feira. Foi coisa de 48 horas, o recurso que nós precisávamos, o Senhor proveu e a gente conseguiu chegar em São Paulo. E ali foi feita uma cirurgia na quarta-feira. O médico me examinou, me avaliou, e ele disse: Yara, até onde você sabe? Até onde você entende os riscos que vocês estão correndo? Eu disse: eu sei de tudo. Eu disse: eu sei de tudo, eu sei que é um grande risco. Ele disse: pronto, se nós não fizermos essa cirurgia, você pode esperar que você vai sofrer um aborto a qualquer momento. Aí ele disse: elas têm 30% de chance. Elas têm 30% de chance de vida. Mas, ou é você acreditar nesses 30%, ou você esperar o pior. E eu disse: eu vou fazer sim. O que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. E a gente assinou os termos de responsabilidade. Na quarta-feira, ele fez a cirurgia em um hospital, HCOR, em São Paulo,
com o chefe da medicina, né, Dr. Fábio Peralta, e ele realizou a cirurgia. E depois da cirurgia, 1 hora depois, a gente conseguiu ouvir o coração delas duas. Ouvi o coração delas duas, e aquilo ali me deu alívio. E eu disse, ai, Jesus, eu estou feliz, eu estou grata e deu tudo certo. E ele disse, olha, é tudo fase de adaptação, repouso, e você não pode ir para Pernambuco. Você não pode ir, você tem que ficar aqui, porque eu preciso lhe monitorar, lhe avaliar. E eu fiquei, né, ali em São Paulo, na casa da minha irmã. E quando foi com 8 dias, eu retornei para a clínica dele. Quando eu retornei, ele viu que uma das meninas já estava sem batimento. E ouvi aquilo da boca dele, por mais que eu soubesse que era 30% de chance. Ouvir aquilo me fez desabar. Tu estava 100% desse dia? Não estava. Sabe? Eu fui tocada mesmo. Foi uma filha minha, né, que havia partido. E ele disse, e eu fiquei muito desesperada. E ele disse, não fica assim não. Tocou na minha perna e disse, não fica assim não, Yara. Porque a sua outra filha está em fase de readaptação e ela pode também não resistir. Aí eu disse, certo, tá certo. Sempre eu dizia, tá certo. Teve tempo, né, de Não dizer... tinha como absorver outras coisas. E eu disse, certo. E eu disse, o que é que eu vou fazer agora? Qual passo? Qual o próximo passo? Ele disse. Eu estava exatamente com 23 semanas. Era 23 semanas. Ele disse, olha, o seu corpo vai dar sinais. Eu disse, certo. E ele disse, com 10 semanas, o seu parto tem que ser feito. Aí eu disse, está certo. Ele disse, pode ir embora, me deu um atestado de liberação, né, para me pegar voo. E eu vim embora. Segui minha vida, né, com uma bebê morta dentro de mim. Com uma bebê sem vida, né? Ali já era 5 meses de gestação. E com uma com vida e a outra sem vida. E você tinha que se alegrar, porque você estava com uma vida dentro de você. Mas eu não tinha como não sentir a outra vida que estava ali, né? Sem batimentos cardíacos. E eu vim embora e fiquei feliz, porque, né, retornei para casa, para os meninos que tiveram que ficar. Houve toda essa ausência, essa separação entre nós. E eu lidei com isso 2 meses, Guilherme e Felipe. Eu fazia ultrassom quinzenalmente. O doutor Ricardo ficou me acompanhando, monitorando, para ver, né, como se desenvolvia. E fiquei 2 meses. E esses 2 meses foram os 2 meses mais difíceis para mim, sabe? Porque a gente aprende a gerar vida. O Senhor nos chamou para gerar vida e não morte. E eu escutava muitas coisas, e eu lembro que havia pessoas que ficavam curiosas para saber como é que tinha um bebê morto dentro de mim. E algumas pessoas, elas não tinham coragem de perguntar, né? Se tiraram, se não tiraram, como era o estado da bebê dentro de mim. A preocupação das pessoas era essa, a curiosidade. E eles se preocupavam se não ia afetar a bebê que tinha ficado viva. Eles se preocupavam se não ia causar um dano, né, ao meu corpo. Por quê? Porque até mesmo eles esperavam que o meu corpo expulsasse essa bebê. E se o meu corpo expulsasse essa bebê sem vitalidade, automaticamente expulsava a outra. Porque elas eram da mesma placenta. Elas eram gêmeas que estavam no mesmo lugarzinho. Então, automaticamente, quem saísse, levava a outra. E, normalmente, é assim, quando você aborta um filho, quando você perde um filho, o corpo expulsa.
E no meu caso, não aconteceu isso. Então, o doutor Ricardo, ele me acompanhava, né? Como eu disse, ele me acompanhava e ele media ela, né? Media ela, pesava ela. E eu vou dizer a vocês, eu tinha fé que quando ele ouvia o coração de Jasmine, que ele ia para o lado esquerdo, né? Fazer o procedimento no outro bebê, eu tinha esperança. Sabe? E não foi uma coisa que me abalou ou que me deixou frustrada, não. A minha fé estava ligada à palavra, porque a Bíblia diz que se ele quiser, ele faz. Né? Foi isso que ele fez na vida dessa mulher. Mesmo ela gastando tudo que ela tinha, os recursos que estavam ao alcance dela, ela fez. Mas a cura só aconteceu porque o Senhor liberou fé, liberou cura. E eu tinha fé, eu dizia, Deus, se for da tua vontade, quando ele coloquei esse aparelho aqui, eu posso ouvir o coração dessa menina bater de novo. E foi assim durante os 2 meses. Eu tendo essa esperança. E era muito difícil, porque era difícil você falar com elas. E todas as minhas gravidez, eu interajo muito com meus filhos, desde a gravidez. Eu falo, eu brinco, eu converso, eu conto história, eu louvo, eu oro, eu apresento ao Senhor desde o meu ventre. E era muito duro para mim, sabe? Era muito difícil para mim falar com Jasmine e falar com Sofia. Em que estado eu estava falando com Sofia, sabe? E as pessoas perguntavam se ela não estragava, sabe? Se ela não entrava em estado de decomposição. Eles tinham esse cuidado, sabe? Às vezes eles perguntavam a terceiros, mas eu tinha conhecimento da curiosidade deles. E eu dizia, não, ela está aqui perfeita, ela está aqui como o Senhor permitiu que ela estivesse. Como o Senhor permitiu que ela estivesse. Ela ficou 2 meses, menino, dentro de mim, sabe? E eu fui internada, faltando 15 dias para completar 36 semanas. Porque eles viram que o coração de Jasmine estava crescendo. O coração de Jasmine estava crescendo. E isso começou a preocupar eles, que não era normal, e que ela era cardiopata, e que faltava veia no coração, e que isso e aquilo, e era cardiopatia congênita, e tantas informações eles me passavam. E eu só dizia certo. Eu não falava muita coisa não, sabe? Eles me diziam uma coisa, a eles eu dizia outra, mas eu tinha o meu secreto com Deus. E eu sabia que se o Senhor tinha permitido aquela situação, até ali havia um propósito para tudo isso, sabe? E fiquei ali 15 dias antes do parto. E no dia do parto, o Elton estava ali comigo, né? Em todos esses momentos, o Elton ele foi muito parceiro. Né? Na verdade, havia uma comunidade que me ajudava. Né? Vocês aqui da igreja, a minha família, amigos, pessoas de longe, de perto, todo mundo. Foi uma corrente muito linda, né? De oração, pessoas cuidando dos meus filhos, minha mãe, minhas irmãs, sabe? Todo mundo que podia servir, ajudar, fez. E o Elton ficou ali comigo esse período. E quando eu estava me preparando para fazer o parto, eu chamei o Elton e disse, tu crê que se Deus quiser, essa criança pode nascer com vida? Ele disse, creio. Eu disse, amém. Então, que seja feita a vontade de Deus. Porque tudo na nossa vida só acontece conforme a vontade de Deus. Ele já tem tudo preparado. E a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mesmo estando aparentemente desfavorável aos nossos olhos. Porque o que é que tem de perfeito você estar com um bebê morto dentro de você? O que é que tem de agradável você estar longe de sua casa, passando por uma situação dessa? Aparentemente não tem nada. Mas é a vontade dele. E a vontade dele se cumpriu e continua se cumprindo na nossa vida. Não é verdade? Então, a gente se preparou ali para o nascimento delas. Elas nasceram.
né? Primeiro tiraram Jasmine. Eu não conseguia nem ver Jasmine, porque ela ia nascer, a médica tinha me explicado que ela ia nascer em uma condição muito emergencial, que ela ia ter que ir direto para uma UTI neo. E eu nem vi ela quando tiraram ela. A médica disse, pai, vem tirar uma foto para que a mãe possa ver depois. E levaram ela lá para a UTI. E, em seguida, a médica me perguntou se eu queria conhecer Sofia. Sem vida mesmo, né? A vontade de Deus não foi que ela nascesse com vida. A vontade de Deus não foi que ela fosse... marcasse a minha vida, né, nos meus braços, como as outras crianças. Mas a vontade de Deus foi que ela passasse esse período comigo, me ensinando a ser forte, Esticando a sua fé. esticando a minha fé. E isso, levou ela, recolheu ela para ele de volta. E me entregaram ela, e eu fiquei ali. Eu precisava, sabe? Era uma coisa que eu precisava, não era nem que eu queria. Eu precisava ver ela. Eu precisava agradecer a ela. Porque se não fosse primeiro a mão de Deus, né? E ela, Jasmine, não estaria conosco. Né? Ela contribuiu, ela colaborou. Acreditou em Jasmine. Ela acreditou, foi. Ela E você fazia se doou, acreditar através dela. Através dela. Então, ela foi uma bênção. Ela é uma bênção na minha vida. Ela marcou a minha vida. E ela é uma filha inesquecível, sabe? E eu precisava dizer isso para ela. E a gente se despediu e pronto. E a gente se despediu e a vida seguiu com Jasmine. Com Jasmine, 22 dias internada em uma UTI. E eu tendo que ficar lá com ela, sabe? Então, eu passei por um período que eu vivi à distância dos meus filhos, um luto e um bebê na UTI. E eu dizia, Deus, será que eu vou conseguir mesmo? Será que eu vou ter estrutura para suportar isso? E o que é que faz você conseguir? É a fé. É a fé. Por mais que ela seja pequenininha, é ela que nos levanta. Eu fiquei 31 dias seguidos no IMIP, sem sair de lá, sabe? Sem sair de lá. Quer dizer, 31 com Jasmine, né? E 15 que eu já estava lá. Eu passei 45 dias seguidos no hospital. E eu ficava desesperada. Tinha dia que eu estava desesperada, sabe? Eu só chorava. E no outro dia eu estava bem. No outro dia a minha fé, como se tivesse sido ativada, sabe? O Espírito Santo vinha, me dava um abraço. E era isso. Era a fé. A fé é a fé. A fé é fé. E o Senhor me deu, o Senhor esteve comigo ali, sabe? Tinha dias que eu dizia, Deus, eu não consigo nem ouvir sua voz. Tinha dias que eu não conseguia nem orar. Tinha dias que eu não conseguia orar. Eu dizia, eu não sei o que dizer, sabe? Eu não sei o que pedir. Algumas vezes, quando eu ia visitar Jasmine na UTI, que as médicas vinham, né, dar o resumo do dia, as enfermeiras diziam, mãe, tu tem que perguntar. E eu perguntava com medo de ouvir a resposta. Eu dizia, mas eu vou ter que perguntar. E elas vinham e diziam, olha, mãe, o quadro de Jasmine é um quadro grave, porém estável. Ela está fazendo uso de drogas fortes. E a médica disse, essa droga não pode passar de 7 dias. Porque se ela passar de 7 dias, na dosagem que está sendo, pode prejudicar outros órgãos da sua filha. E eu dizia o quê? Certo. Certo. Porque o certo era para elas. Mas para Deus eu ia orar. Eu ia pedir para o Senhor que fosse diferente. Para que o Senhor revertesse aquela situação. E o Senhor reverteu. O Senhor reverteu a situação de Jasmine. Porque depois que se passou os dias, os fisioterapeutas, as médicas, cardiologistas, elas iam lá e diziam, olha, sua filha era o caso mais grave daqui. Ela era o caso mais grave. E eu dizia, e era. Ela dizia, era. Aí já perto de sair,
elas disseram que Jasmine tinha cistos na cabeça. Ela disse, olha, tem vários cistos na cabeça. E eu disse, certo. Aí eu disse, e aí, isso eu devo me preocupar? Aí ela disse, não, não se preocupe, porque é normal para a prematuridade, mas vamos ficar acompanhando. Aí eu disse, amém. E pronto. E sempre, diante desses diagnósticos e dessas respostas dos médicos, eu ia orar. Eu ia lá para a casa das mães, que eu fiquei lá, e eu ia orar. E eu ia pedir a Deus que tivesse misericórdia, sabe? Que tivesse misericórdia. E Ele teve. E Ele teve misericórdia de nós. E ela está aí hoje, né? Exatamente hoje ela completa 10 meses. 10 meses de nascida. 10 meses de nascida. 10 meses que o milagre, ele chegou nos nossos braços. Amém, meninos. Amém. Glória a Deus. Isso é só um Foi uma marca, né? esse foi um Isso- resumo isso da foi minha o marca. resumo. Isso é uma marca de fé, né? Na sua caminhada. Jesus. Assim como grandes homens e mulheres de fé. Acho que foi uma marca sua. Foi, Guilherme. Que, através desse testemunho, muitas vidas vão ser cheias Amém. na fé em Amém. Cristo É Jesus. verdade. Porque no meio dessa tempestade você estava se segurando nele. Para as pessoas, né, tá certo. Mas para Deus, você estava lá no secreto. Amém. Glória a Deus. Eu não imaginava a reação, né, da Miss, mas porque a gente não tinha certeza que se iria perguntar isso, porque é muito forte. Mas eu, sem consultar, né, a dona aí do milagre, do milagre não, né, a dona do milagre dela, eu senti uma necessidade, né, para que pessoas possam entender, porque talvez alguém esteja passando e precise saber como lidar com esse momento, né? A senhora orar a Deus, né? Mas assim, talvez o coração quisesse indagar, mas a oração ela prevalecia, né? E a gente precisa focar, a gente precisa levantar nossa fé, deixar ela 100%. Talvez não fique 100%, né? Mas pelo menos 98%, 99% tem que estar. E eu não tenho nem palavras, minha gente. Por mim o podcast acabava agora. Mas eu creio que tanto para mães quanto para a gente, isso serviu, particularmente para mim serviu, porque a gente não sabe a dor, né? A gente não sabe a dor do outro, né? Mas isso gera um milagre. A fé ela gera milagre, né? Então, desde o começo, eu lembro quando a senhora mandou mensagem para a mãe do Guilherme, né? Que Sofia tinha morrido, deu um choque. Eu disse assim, nossa Deus. E como a gente estava em corrente de oração, eu me pus no lugar, disse assim, não, Deus, não pode, né? Podem ser 9 meses, né? E que o senhor faça alguma coisa. Mas hoje a senhora está aí para contar o testemunho. E Jasmine, para quem não sabe, Jasmine, meu Deus, deixa ela sair correndo daqui a pouco. Mas Lá Jasmine é na uma benção. UTI, eles diziam, essa menina tem que ficar amarrada, porque ela é tipo de arrancar o tubo da boca dela. E eles mesmos diziam, daqui a pouco ela vai se dar alta sozinha. E eu amei. Aí quando eles diziam isso, eu dizia, amém, vai mesmo. E ela veio para casa. Acho que ela nasceu cheia da fé. Ela cheia nasceu cheia de fé. unção. Foi. Eu chegava lá na cabine da UTI e eu cantava para ela. Sabe, eu não sou de cantar não, mas para ela eu cantava, encostava a minha cabeça e cantava. E eu orava. Porque hospital, ele é um lugar de vida que nasce pessoas, mas também é um lugar que morre pessoas. E tinha dia que nós chegávamos lá e olhava para as cabines do lado e não estava mais ali o bebê. E quando não estava mais ali, né, normalmente era porque, infelizmente, tinha vindo a óbito. E isso já me deixava muito triste, muito angustiada. E na casa que eu fiquei, tinha muitas mulheres. Tinha como 20 mulheres. É uma casa que acolhe, né, mães,
mães de bebê de UTI, mães de outra cidade, que não tem casa de apoio. E um monte de mulheres tinha ali. E cada uma tinha sua história. Não é verdade? E eu sabia que ali tinha histórias de pessoas que estavam sofrendo mais do que eu. Não era eu a única pessoa que estava sofrendo ali. Não era eu a única pessoa que tinha tido uma filha que tinha partido ou uma filha que estava na UTI. Tínhamos ali mães de bebê que tinham feito cirurgia de coração com 1 semana de vida. Tinha mães de bebês que tinham feito cirurgia porque nasceu o intestino para fora, estômago para fora. E estava ali com o bebê cirurgiado de semanas de vida. Então, isso são situações também que você diz, meu Deus, né? Às vezes, a dor do outro, você não quer que a dor do outro seja maior que a sua, porque você quer sofrer e só você está sofrendo. Não. E Deus me colocou naquele lugar e eu ouvia muito assim, há um propósito, Yara, Deus te colocou aí com um propósito. E quando você está sofrendo, Felipe, você não quer se levantar para consolar. Você quer o quê? Você quer ser consolada. Você quer ouvir palavras, né? E eu lembro uma situação que eu estava andando no pátio lá do hospital e eu ouvi a voz do Espírito Santo nitidamente quando ele disse assim, quem é você? Quem é você aqui? E eu sou Yara. Ele disse, não, você tem uma identidade. E às vezes a dor, ela nos faz perder a nossa identidade. A situação difícil, ela nos faz perder nossa identidade. A gente não quer mais ser a pessoa que nós somos. E ele disse, você é Yara, mas você é filha de Deus. Você é serva do Senhor Jesus. E eu sempre entrava naquela casa e ficava no meu cantinho e chorava e orava. E não conversava muito, sabe? E de repente, quando o Senhor falou isso comigo, reverteu a situação. Eu comecei ali a orar por mulheres, eu comecei ali a ministrar palavras, a falar do amor de Jesus, a falar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. E mudou, né? Mudou a minha situação, porque eu estava ali apenas comovida ou debilitada, mas também tinha mamães ali que estavam precisando. E graças à misericórdia de Deus, eu pude falar do amor de Jesus, da bondade, do perdão. E foi muito bom. Isso aí foi uma experiência também que eu tive com o Senhor, que foi muito importante para que a minha fé também permanecesse em ação. Eu continuei agindo, mesmo não olhando para as circunstâncias em minha volta. Porque nesse mesmo período, estávamos passando por outras batalhas que foram tenebrosas, que foram grandes, e eu permaneci ali, eu permaneci de pé, pela graça e pela misericórdia de Deus. E eu aprendi uma coisa, quando eu saí com o diagnóstico que só uma bebê tinha vitalidade dentro de mim, eu saí com uma palavra. O Senhor disse, a minha vontade, ela é boa, perfeita e agradável, e os meus planos não se frustram. Os teus se frustram, os meus se frustram e os seus. Mas os planos do Senhor, ele não se frustra. Foi isso que ele disse a Jó. Ele disse, Jó, os meus planos não se frustram. E eu entendi isso. Eu disse, Senhor, o teu plano não se frustra. Eu tinha um plano, eu tinha uma ideia, eu tinha uma ideologia na minha cabeça, como seria. Eu dizia a todo mundo, minha família é uma família de 6. Eu brincava, eu dizia, um carro não vai dar mais para a minha família. Quem for dar uma carona, tá ruim, porque nós vamos ultrapassar o limite do veículo. E isso era a minha alegria, isso era a minha palavra. Eram os meus planos. Mas prevaleceu os do Senhor. E louvado seja Deus por isso. Amém. Poderia ter mais perguntas, né? Mas já podemos ter extraído aqui uma grande experiência. E eu creio que você que está nos assistindo possa ter extraído algo para você, né, sobre a fé, o firme fundamento da nossa fé, de onde começa e não pode terminar, né? A nossa fé ela não pode acabar. Ela pode começar, ela começa hoje, talvez ela comece amanhã de novo, mas ela não pode acabar, né? Nossa fé, todo dia ela tem que se permanecer, né? Então, hoje,
dia 2 do nosso segundo episódio. Eu creio que irá passar mais pessoas por aqui com grandes testemunhos. Eu creio que não é em vão esse projeto desse podcast. Creio que pessoas irá passar aqui para contar como o Senhor agiu em sua vida. E a nossa história ela não para por aqui, né? Eu creio que Deus vai nos testar mais e mais ainda, né? Amém. Amém. Quando nós moramos na Argentina, né, durante 5 anos, e foi um período bem difícil também. E quando eu retornei para cá, ali nós tivemos como professor o próprio Jesus. Ele nos ensinou ali. Ele trabalhou muito em nós. Ali foi uma escola, sabe? Eu sempre digo, a Argentina foi a minha escola. Só que eu não sabia qual grau eu estava. Se eu estava no ensino médio, se eu estava no ensino fundamental, se eu estava na faculdade. Aí eu sei que foi difícil, né? A gente vai subindo de grau e vai aumentando. Aí eu tive que passar por essa situação. Eu disse, meu Deus, eu pensei que eu tinha feito um mestrado já na Argentina. Mas não, cheguei aqui e vivenciei, né, tudo isso de uma forma muito maior, sabe? Amém. Me fez lembrar que a dor nos faz a gente crescer. Muita gente quer ser vencedor, mas não quer vencer a dor. Primeiro a gente tem que vencer a dor para ser um vencedor. Então a dor é onde a gente cresce, onde a gente está crescendo. O Senhor está nos fazendo amadurecer, a crescer. E eu vejo que a senhora passou por esses momentos e a senhora venceu a dor e se tornou uma vencedora. Amém? Como diz, né, gerar testemunho dói. Dói. Dói demais. Mas aprove o Senhor, né? Nos permitir viver tudo isso. E foi a vontade dele. E que continue sendo nas nossas vidas. E que a nossa fé venha cada vez aumentar. Venha crescer em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu queria passar tempão aqui conversando. Mas é como a senhora falou, vou usar a palavra agora. Aprove o Senhor, estamos aqui até agora. Amém. Né? Então, cremos que outra oportunidade da senhora estar aqui conosco, né? Falando de De outro assunto, assunto, né? Como eu não vou dar spoiler não para aqui, né? Mas nós queremos encerrar aqui agradecendo ao Senhor, porque E se tiver alguma pergunta, né, depois a gente responde Sim. nos comentários, porque como só tem nós aqui, não tem Eu não como estou ficar. conseguindo enxergar daqui Eu ali. também não estou conseguindo enxergar, mas depois, se der, a gente fica respondendo. Sim. Mas já agradecemos, né, Felipe? Isso pessoal? mesmo. Nós agradecemos a vocês daqui da Live da Missionária, né? Que Deus abençoe sua vida. E depois ela responde os comentários aí que Sim. não Estou dá vendo para que tem nós. algumas pessoas que digitou ali. Eu quero que vocês compartilhem também, porque pode ser que alguém esteja precisando ouvir o que foi falado aqui para edificar a fé. Isso mesmo. Amém? Você que está no YouTube, você que está aí no Facebook da Missionária Yara, que Deus abençoe sua vida. Amém? Amém. Antes da gente encerrar, a gente quer deixar uma lembrancinha para a senhora. Pega aí, Guilherme, por favor. Que graça. Não queremos deixar a senhora sair daqui de mãos vazias. É simbólico, é simples, mas a gente quer passar isso para a senhora. Para a senhora lembrar. Amém, amei. Eu amo caneca. Glória a Deus. Muito obrigada, meninos. Então, Foi um pessoal, prazer. como a gente falou, vamos estar encerrando, amém? Compartilhe, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder. Mês que vem a gente vem com uma nova entrevistada que muito conhece. Muitas pessoas conhecem. Amém. Então, Deus abençoe. Amém. Obrigado a vocês que estão até agora. Finalizar. Vou finalizar aqui. Antes de finalizar,
Já falei para compartilhar, não foi? Já. Pronto, compartilhe Sim, demais, amém. pessoal. Compartilhe.